Assembleia de Deus, da regra, daquilo que adotamos como um princípio administrativo para a boa ordem do trabalho. Também não pode ficar sem ter a palavra de Deus. Sempre eu repito, não buscamos uma mensagem, muitas vezes de cunho teológico. Um estudo sistemático, no mínimo eu precisaria de 1 hora para expô-lo, para apresentar à igreja, no mínimo. Então teríamos que abortar muitas coisas, mudar muita coisa no trabalho, senão terminaríamos um pouco mais tarde o trabalho. Então, se dar uma palavra de inspiração, de incentivo, para que a igreja volte para casa alimentada, com um conteúdo não espiritual. Ele é um pouco menor, mas em explanação, ele não é semelhante, repito, a um estudo sistemático. Vamos para o Êxodo, capítulo 13, os versos 20, 21 e 22. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Gostaríamos de falar para a eleita do Senhor, Deus protegendo o seu povo na caminhada. Muitas vezes nós fazemos uso da nossa inteligência, como também dos nossos gostos. Na nossa inteligência, a gente faz alguns questionamentos. Os porquês, eles sempre estão na vida do homem. Deus tira seu povo da escravidão do Egito. A prova no Egito era diferente. O sofrimento do povo de Deus no Egito era diferente. Nunca Israel podia comparar o sofrimento do Egito com a prova da caminhada. Nunca um servo de Deus pode comparar o que ele passou na vida distante de Cristo com as provas que ele possa passar caminhando com Cristo. É totalmente diferente. Deus vê o sofrimento de seu povo. E uma das causas que ele apresentou para Moisés, das razões pelas quais ele estaria procurando libertar o seu povo, é porque seu povo não estava cultuando a ele. O povo não tinha o culto, não tinha altar, não tinha adoração. A escravidão era tão grande que não tinha tempo para louvar a Deus. Saiu do Egito, logo Deus institui a Páscoa. Já tinha culto, já tinha espaço para adorar a Deus.
embora viesse dificuldade do Mar Vermelho, embora viesse a falta de água, embora viesse serpente, mas tinha espaço para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Mas existiam dois caminhos do Egito até chegar em Canaã. Em retilínea, era perto, 40 dias no máximo, para aquele povo chegar em Canaã. Só que o caminho apresentado por Deus foi bem mais distante. E o versículo que nós lemos aqui, o versículo 20, partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. Nós estamos adentrando no deserto. Não dava para evitar o deserto? Não tinha um caminho melhor? Por que ter que entrar no deserto? Foi por isso que nós falamos nos porquês. Foi por isso que nós falamos que a nossa inteligência vai buscar as entrelinhas. Será se Deus é malvado? Será se o caminho que Deus escolheu não é o pior para seu povo? Não. O caminho que Deus escolhe para seu povo sempre foi e sempre será o melhor. O caminho que Deus escolhe para seu povo sempre será o melhor caminho. Embora ele pareça ser mais distante, ser mais sofrido, mas Deus tem algo a fazer em nossas vidas, no caminho que Ele escolheu para nós. O que nós devemos fazer é acertar com a vontade de Deus, aceitar os seus propósitos para que as suas bênçãos venham até nós. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Deserto é pesado. Só que Deus trabalha por antecedência. Aí está os atributos de Deus. Ele é onisciente. Ele tem uma ciência antecipada. Ele sabia que Israel precisaria enfrentar os filisteus. E eles eram preparados para a guerra. Israel não estava preparado para lutar com os filisteus. Não tinha capacidade para lutar com os filisteus. E a entrada pelo deserto ia preparar Israel para lutar com os filisteus. Preparar o povo para o dia do embate. Preparar o povo para o dia da luta. E talvez hoje você esteja estranhando. Por que você começou a entrar no deserto? Talvez você esteja estranhando, por que Deus lhe colocou nesse caminho? Por que eu estou nessa condição? Por que eu estou passando por isso? Porque Deus está te preparando para o amanhã. Deus sabe do que você vai passar amanhã. Então Ele já está te preparando para uma luta, porém, uma caminhada de vitória. Israel estava sendo preparado para enfrentar os filisteus e vencer toda a batalha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas estava em Etam, a entrada do deserto. Só tinha uma coisa: Deus estava presente. Nós vamos pelo deserto? Vamos. Quem vai conosco? Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não é perigoso entrar no deserto? É, se entrar sozinho.
Mas se entrar no deserto com o Deus Todo-Poderoso, não tem perigo nenhum. Podemos adentrar no deserto. Se Deus vai conosco, podemos ter convicção que não vai ter nenhum problema. Não, de maneira nenhuma. E me encanta o versículo 21, a primeira parte, a parte A. E o Senhor ia adiante deles. Depois, nós começamos a ver como que algo sobrenatural começa a aparecer uma coluna de nuvem durante o dia, um fenômeno da natureza. E essa nuvem, a nuvem está apontando a direção para a terra prometida por Deus. Chegou a noite, aparece uma coluna de fogo, e agora está apontando o caminho que deve ser seguido. Mas será se o que prevalecia seria somente esses dois fenômenos que apareciam na natureza? Não, não era somente a coluna de nuvem que aparecia, não era somente a coluna de fogo que aparecia. O que prevalecia é porque Deus estava ali. O que prevalecia é porque Deus estava presente. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Moisés podia ter a seguinte convicção: esse povo estava escravizado no Egito, saiu do Egito pelas misericórdias de Deus, foi a mão forte e poderosa, a graça de Deus se manifestou salvadora, arrancando-os do Egito, tirando-os para fora. Mas a mesma graça que arrancou, a mesma graça que salvou, a mesma graça que libertou, era a graça que acompanhava na caminhada, era a misericórdia que acompanhava no deserto, era a mesma misericórdia, era o mesmo Deus que vai buscar no Egito, é o Deus que acompanha no caminho. Louvado seja o seu nome para todo sempre. É o mesmo. E Moisés podia encher o coração de alegria como líder. Deus é maravilhoso. Deus tirou esse povo do Egito. Eu vi hora instante todos perderem a vida por causa do forte exército de Faraó, mas nenhum morreu. Deus sucumbiu o exército de Faraó. Agora nós estamos como que perdidos, e nós vemos aí a graça de Deus. Deus se manifestando na vida do homem de forma tal que ele se familiarizava e dizia como se Israel estivesse perdido. Aquela coluna de nuvem era Deus falando no ouvido de Israel: é por aqui, meus filhos, o caminho. Deus, nós estamos perdidos, que nós estamos no deserto. E o Todo-Poderoso dizia: é por aqui o caminho, me sigam, eu estou na frente de vocês. Olhem para aquela nuvem, olhem para aquela nuvem, que vocês não se perderão jamais. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Veja na sua dificuldade a coluna de nuvem que Deus levantou, que Ele está na frente. Pode ter convicção que Ele vai na frente. Agora não perda os sinais de Deus. Não perda os sinais do Todo-Poderoso. Que se faz. É assim, eu vou te ensinar. E Ele prepara, quando Ele solta a mão, Ele diz: faça agora sozinho. E a gente faz, porque Ele treinou, Ele nos orientou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Ele nos prepara muito bem. Mais do que a aula de reforço, pode fazer o teste que você vai passar.
porque eu te esclareci a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, meus amados irmãos, adentrar pelo deserto, não tenhamos medo. Se estamos em Etã, está a entrada do deserto, mas nós vamos sair do outro lado. Em breve nós estaremos vendo o Jordão, vamos passar o Jordão, e nós vamos levantar a nossa vitória na terra prometida, que o Senhor tem para nós. Que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Também da área, a irmã Esther, louvando a Deus com o hino, vamos servir a Deus com uma grande oferta para o seu trabalho. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. De
a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu